Hey, eighth grade, this is Mr. Lima. Welcome to our English class. How are you guys? You guys are good? I hope you guys are. Well, people, as I said, this is English class. Last week, we didn't have actually new content. And this week, we're going to have it, actually. This week, we reviewed some topics because the week before, we had games. So we had to review those topics in order to help the people who weren't able to participate on the class, all right? All right, you guys are good? I hope you guys are. So this is our English class for the 8th grade. This is Mr. Lima, Professor Gustavo. Aqui nós estamos na Dinâmica School. Please grab your English book. Por favor, pegue o livro de inglês de vocês. Vamos iniciar, firstly, with the correction of homework, all right? Então, vamos iniciar primeiro com a correção da atividade de casa. Atividade de casa nós temos, firstly, alguns tópicos. Lembrando os usos de alguns prefixos, né? Aqui nós temos, no finalzinho da 20, temos os usos de prefixo, uma pequena explicação, a short explanation about prefix and suffix. Here we have, in English language, prefixes are often used to give an adjective and negative sentence. Used to give an adjective and negative sense. Ou seja, prefixos são usados para dar um sentido negativo, para dar a um adjetivo um sentido negativo, certo? Então, esses são onde os prefixos são usados. Por exemplo, comfortable goes to uncomfortable. Convenient, inconvenient. Similar, dissimilar. Just, unjust. Like, unlike. So we have some prefixes that pretty much they are similar to prefixes that we use in Portuguese. Então, aqui nós temos alguns prefixos que dão sentido negativo a alguns adjetivos e são bastante similares aos prefixos em português. Vamos lá, em seguida. However, the only way we have to know which prefix and adjective we will use is by practicing. Então, a única forma que a gente tem de saber qual seria o prefixo certo a usar e em qual adjetivo também seria através do uso. When you learn a new adjective, note down whether it has an opposite formed by a prefix, and if so, what it is. Então, quando a gente lê um adjetivo, é interessante saber se ele tem uma forma oposta e se nessa forma oposta é composta por um sufixo para a gente também aprender através da repetição, através do uso, através da prática e de ver com bastante frequência. Minha sugestão é essa. Viu um adjetivo, tenta lembrar qual é a sua forma oposta com o seu uso do sufixo, do prefixo, seja ele qual for. Falando de sufixo, a gente vai ver mais um pouquinho aqui a seguir. Mas ainda nos prefixos nós temos in, became, im, when a root begins with M or B, or P. Por exemplo, o IN se torna IM, né? Como, por exemplo, a próxima letra for M, a letra do adjetivo. Como, por exemplo, improbable, impartial, immature. Em seguida, in becomes ear when a word begins with R and ill, okay? And when a word begins with L. Então, o IN também se torna IR, né? Quando a próxima letra for R, o R. E também ele pode se tornar IL when the word begins with L. Quando a próxima palavra começa com L, como nós temos exemplos aqui. Irreplaceable, irreversible, illegal, illiterate, ok? Então, nós temos aqui prefixos de negação.
although it is mainly adjectives which are made negative by the usage of prefix, we have an and these which can form the opposite of verbs. Então nós temos os prefixos que formam opostos, né, negações de adjetivos. Nós também temos prefixos que são usados para negações de verbos, como an and this. Vamos ver. Nós temos aqui exemplos como disappear and uncover. Disappear and uncover. Ok? Agora, falando de outro tópico ainda dentro desse assunto, nós temos since the prefix words into their opposites, suffix change the word class and the meaning of the words. Então, uma vez que os prefixos, né, eles mudam as palavras para seus opostos, por exemplo, os sufixos mudam as palavras, a classe das palavras, né, como advérbio, substantivo, adjetivo, verbo, né, pronome, mudam a classe da palavra na realidade. E a gente vê que os sufixos na realidade aparecem mais no finalzinho, né, dela. Então vamos lá, nós temos er, used for the person who does an activity, for example, writer, banker, teacher. Sometimes the suffix is written and or, for example, we have actor, operator, supervisor. Então, quando a gente quer descrever como a pessoa executa, é aquela que faz essa atividade, nós podemos usar o sufixo er, or, okay? And then, these prefixes are also used for things which do a particular job. Então, podemos usar, além de pessoas, para pessoas, nós podemos usar também para coisas que executam um trabalho diferente, um trabalho específico. Por exemplo, sharpener, apontador, bottle opener, abridor de garrafa, grater, projector, e por aí vai. Certo? Então, basicamente, são esses prefixos, esses sufixos que são usados. Além disso, nós temos aqui, ó, er and ee may contract their meaning. A person who does an action, ee, a person who receives or experiences an action. Então, esse prefixo, né, em particular, nós podemos usar o er, né, para a pessoa, aquela que executa a ação. E também tem outro novo que a gente não costuma ver também, mas aparece, é o ii, é a pessoa aquela que executa a ação. Por exemplo, employer, employee. Então, employer é o empregador, employee é o empregado. Sender, aquele que envia, né, uma carta, por exemplo. Já o addressee, aquele que recebe. Trainer, treinador. Trainee, estagiário, certo? Aquele que está em fase de treinamento. Temos outro, Chan, também podemos chamar com Yan ou Shan. Used to make nouns from verbs, ou seja, usado para derivar verbos para substantivos. Ou seja, nós temos um substantivo, nós temos um verbo e queremos transformar em substantivo. É esse o passo. Nós temos complicate, se torna complication. Pollute, se torna pollution. Reduce, se torna reduction. Ok? Também, bora lá, José Vitor. Nós temos a person is different from, uma pessoa que é, por exemplo, especialista, ou ela é diferente, né? Temos também usos desse daí, este, né? Uma pessoa, e também ela pode se distinguir através do is, certo? Então, sim, tem este ou is também. Então, temos Marxist, a ideia, Marxism, e a pessoa que é Marxist. Temos o Buddhismo, a ideologia, e o Buddhism, Buddhist, é a pessoa que pratica. Journalism é a pessoa,
Journalist, desculpa, journalist é a ideia, é a profissão, e o journalist é aquela que pratica. Est is often used for a person who plays a specific instrument, por exemplo, pianist, guitarist, cellist. Então, pessoas que praticam instrumento, que tocam algum instrumento, podem ter esse sufixo também, est. Nes. Nes is used to form, for example, nouns from adjectives. For example, goodness, redness, happiness, weakness. Então, por exemplo, para formar substantivos a partir de adjetivos, é possível também usar o sufixo nes. Em seguida, nós temos adjective, suffix. Então, sufixos adjetivos. Então, temos able and able. Por exemplo, countable, reliable, readable, flexible and edible. É usado com verbos, né? Que significa que can be done. Can be done. Por exemplo, countable, readable, flexible, edible. Countable pode ser contável. Readable pode ser lido. Flexible pode ser flexibilizado. Edible pode ser comido. Ok? And verbs, por exemplo, nós temos eyes or eyes. Mixed verbs from adjectives, ou seja, transformar verbos a partir de adjetivos. Como, por exemplo, nós temos modern, se transforma em modernize. Commerce, nós temos commercialize, industrialize, ok? Vamos para a atividade, né, para tentar executar a atividade aqui da página 21. Nós temos use the suffix given to indicate the names of the following. Check the model. Então, temos aí, primeiro, Jason plays MPB on the piano at a restaurant. Então, James is a MPB pianist. Em seguida, letra A, já na atividade. This object which wipes rain off your car windscreen. Então, se ele wipes, ele é a wiper, ok? Objeto que executa uma ação específica. A person who plays cello in a orchestra, nós chamamos de play cello, cellist, a cellist. Em seguida, a person who takes professional photographs, works with photographs, is a photographer. Receberam wiper, cellist, photographer. Em seguida, continua no mesmo assunto, a mesma atividade. The person who receives a payment is a pay. Então, a pessoa que recebe a ação, nós trabalhamos esse assunto, pay. Em seguida, the person to whom a letter is addressed. Ou seja, a pessoa em que é enviada uma carta a seu favor, em sua direção, nós chamamos, a seu endereço, né, também, nós chamamos de addressee, and addressee, ok? Ok. Em seguida, page 22, nós temos observe the pictures below. Each of them represents objects with names formed by your prefix. Can you name them? Use a dictionary if you need. Então, você pode precisar do dicionário, tanto para traduzir o objeto, se você não lembrar, quanto para lembrar, tentar buscar o dicionário, se você não lembrar exatamente o dicionário, como é que se escreve, né? A palavrinha em português. Então, aqui nós temos a stapler, ok? Stapler, grinder, moedor, stapler, grampeador, hanger, kniper, and clipper, ok? Então, esses são objetos do nosso dia a dia e que têm uma função específica e também recebem um sufixo, né, ER no final. Em seguida, practice using some words with negative prefix. Então, your goal is to refute all the statements below. Então, vamos tentar refutar o que é dito usando, né, prefixos, na realidade, de negação, né? A palavrinha que estiver em negrito, a gente vai usar o prefixo de negação justamente para refutar o que é dito, ok? Já não precisa nem falar que
Preciso parar essa bolinha, tá? Vamos lá. He's a very indiscreet. He's a very indiscreet. Ok? He's a very indiscreet. Prefixo de negação. Olha lá, próximo. B. Angela is so insensitive. Insensitive. Refutamos através da adição de uma negação aí, de um prefixo de negação. Angela is so insensitive. Continuando. Primeira frase. The lawyer used a convincing argument. Podemos traduzir, podemos colocar o oposto, o seu oposto, para the lawyer used an unconvincing argument. E abaixo nós temos he rose a very relevant point at the court. He rose a very relevant. O oposto seria he rose a very irrelevant. Irrelevant. Okay? On D we have my son is quite obedient. Transformaremos no seu oposto, na sua negação, em disobedient. Em seguida, no E, nós temos tolerant, transformaremos em intolerant. Loyal, em disloyal. Efficient, em inefficient. E aí, tratem também de reescrever a sentença abaixo. On for, né, a gente tem write the correct negative adjective formed by a prefix for its definition below. Então, escreva, ok? O adjetivo correto, negativo, na sua forma negativa abaixo, formado pelo prefixo para cada uma das suas definições abaixo. Os prefixos nós já vimos, né? Acabamos de ver suas explicações. Agora vamos entender através da explicação, certo? Da definição a seguir, quais são os prefixos e também quais são os adjetivos que devemos usar aqui a seguir. Vamos lá, o primeiro, nós temos means a person who does not have a wife or a husband. Chamamos de unmarried. Just a second, guys. Okay, guys, we're back. Não está não? Respondido não? Eu acho que é uma pergunta pessoal. Aí nós temos describe for generalidades the household chores above in your house. Que geralmente executa essas atividades na sua casa. Ok, so I'm back. Então a primeira, né? Então a quarta questão nós temos write the correct negative adjective formed by a prefix for its definition. Então a seguir nós temos unmarried, é o primeiro, a person who does not have a wife or husband, unmarried. Unedible means not fit to be eaten. Okay? Unreadable means not able to be read or poorly written. D. Unemployed means a person who does not have a job, unemployed. Unfair. Unfair means something marked by injustice. Something marked by injustice. Okay, unfair. Unplaceable. Unplaceable means not able to be put or identified to a particular place. Okay, so unmarried, unedible, unreadable, unemployed, unfair, unplaceable. Ok? Então, unmarried, não casado ou descasado, ou solteiro. Unedible, que não é capaz de ser comido, não é próprio para a alimentação. Unreadable, que não é próprio para a leitura, certo? Que não é capaz de ser lido ou que tem uma escrita deficiente, uma escrita fraca. Unemployed, desempregado. Unfair, injusto. Unplaceable, que está descolocado, que não está colocado no local correto, no local em particular. Ok? Let's go to the next page.
Actually, I need you guys now to try to do page 23. Essa é a atividade de classe agora, página 23. Página 23 pede o seguinte: check an example of literary ballad used by poets to tell a story in short stanza. Então, use, né, agora, cheque o exemplo de uma balada literária e usada pelos poetas para contar uma história em pequenos parágrafos. E aqui, então, abaixo, vocês vão tentar responder a pergunta que fala aqui abaixo. Ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem, já já eu volto. Nós temos o seguinte: composition, check an example of a literary ballad used by poets to tell a story in short stanza. Então vamos lá. Cheque o exemplo abaixo da balada literária usada pelos poetas para contar uma história em parágrafos curtos. Então nós temos o seguinte: there's a little to have, but things ahead. There's a little to bear, but the things I bore. There is nothing to carry and not to add, and glory to heaven, and I paid the score. There's a little to do, but I did it before. There's a little to learn, but the things I know. And this is the sum of a lasting lore. Scratch a lover, and I found a foe. I couldn't it be as I was young and mad. I ever hurt on my sleeve I wore. There is many to claw and a hurt unclad, and little the wonder it ripped and tore. There's one that I'll join in their putsch and war. These stories to jabber and the stones to throw. He'll fetch your lesson that cost your store. Scratch a lover and find a foe. So little I'll offer to you, my lad. It's little in loving I set my store. There's many a maid would be flushed and glad, and better you knock and a kindlier door. I will dig at my lettuce and I'll sweep my floor. Forever, forever I'm done with poor. And
happen a whistle, Baltimore Shore, scratch a lover, and find a foe. Então, na sua opinião, gente, in your opinion, there any similarity between the ballad song, the beginning of the chapter, and this ballad on the bowl? Na sua opinião, existe alguma similaridade entre a balada que a gente cantou anteriormente, no início dos capítulos, né? E essa balada, esse poema cantado agora? Sim ou não? Tenta escrever. Em seguida, time for you to build your own ballad in this space. Check for some general elements of this type of text and build your text or song. Here are some things for you. Então, agora chegou a hora de vocês construírem a própria balada de vocês. Cheque os elementos do início do parágrafo, certo? E tem dicas que vocês podem escrever sobre, como, por exemplo, love, family, friends, facing adult life. Ok? Aqui é o espaço na página 23. Assim que acabarem, não esqueçam, gente, que para casa vocês devem responder pages 24 and 25 aqui do Extra Class. Ok? Então, páginas para casa são as páginas 24 and 25 aqui do Extra Class. Ok? I'll see you next class. Bye bye, guys. See you.